Bom, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta extremamente difícil de responder. Estevão deu uma palhinha aqui, né? Quem somos? Eu escrevi um livro que começou com 28 anos. Eu estou com 43. E esse livro partiu de uma pergunta: quem era o meu ser? O que me habitava? Eu tenho certeza que muitos de nós fazemos essa pergunta, e ela é uma pergunta obrigatória praticamente diariamente, porque precisamos nos reinventar a todo momento. Mas quando a gente faz essa pergunta, vem na nossa cabeça as nossas profissões, as nossas formações, o que a gente tem de bens materiais, as nossas conquistas. Isso daqui são histórias. E geralmente a gente tem essa história dividida de duas formas. Pode ser uma história acadêmica, que seria o seu ser pessoal, que mistura um pouco também com o ser profissional. E ao longo do tempo, nós vamos adquirindo experiências por onde a gente passa. E essas experiências vão se convertendo em trabalho, em uma construção de carreira, talvez uma missão de propósito, e quem sabe até um chamado. O fato é que o maior ser que já existiu, ele sempre faz os connecting points da forma dele. Só que ele não nos conta, geralmente. A gente pega a Bíblia em si, existem vários personagens que, se eles tivessem ficado sabendo qual era o destino, certamente eles teriam desistido em meio às missões que eram entregues. Mas durante esse período, a gente também vai adquirindo esse monte de coisa que a gente prega na parede. Os meus não ficam na parede, mas há pouco tempo eu tive que recolhê-los para participar de um processo americano, visto americano, estava conversando com meu amigo Marconi. E isso é uma revisitação do seu ser profissional, que você fala: eu lembrei desse curso de informática que eu fiz lá em 97, Microsoft Access, né? E eu comecei com Access, não sabia nem o Windows. Imagina, você cair num curso de Access de uma vez. Mas a gente vai juntando isso tudo e a gente forma até uma bio, que é importante. Essa bio é importante. Essa bio aqui é o que a gente precisa de ter orgulho de fato. É a sua construção. Só que geralmente a gente começa essas bios falando assim: sou o empreendedor, ou eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou um médico, eu sou um analista, ou eu sou um estagiário, eu sou um estudante. Mas quando a gente começa a mudar e colocar valores diferentes, talvez princípios inegociáveis, a gente começa a dar uma outra conotação disso. E aí a gente vai construir na nossa carreira, no caso, em tecnologia. E estou aqui falando de ser, porque para mim existe razão e emoção. E elas precisam se conflitar, e o que divide elas é uma linha extremamente tênue. Se eu vou conversar com Samuel Cardoso aqui, que é talvez das pessoas mais técnicas de tecnologia que tem, a gente conversa muito sobre isso. A palestra não é sobre inteligência artificial, mas quem desenvolve pode estar com os dias contados. Aí é uma questão aí de aquelas palestras de profissões com dias contados, mas de fato o que vai sobrar no final vai ser a relação humana com os desenvolvedores. Não vai ser o código em si. Mas essa carreira de CTO, de alguma forma, que é o Chief Technology Officer, né? Ela foi me permitindo passar por algumas empresas e eu fui criando memórias também. As nossas memórias, elas são feitas dos dois P's, o profissional e o pessoal. Eles precisam andar junto. Não tem como eu conhecer a Júlia Prota, talvez só pelo lado profissional dela, eu tenho que conhecer o lado pessoal e o profissional. E a gente vai construindo isso ao longo da carreira, isso vão virando fotos, vão virando memórias. E quando a gente vai chegando um pouquinho mais velho, aqui nosso público deve ser aí entre 30 e 50, talvez,
a gente começa a perceber a barba branca. Teve gente que me perguntou aí, vou dar um spoiler. O Kepler não sabe mentir, né? Cristão não mente. Então, ele falou assim, no vídeo sua barba estava mais branca. Eu falei, porque eu dei um tapa nela hoje ali, porque minha esposa falou que eu fico mais bonito no vídeo. Ela comprou um produtinho para mim que você faz assim, dá uma despistada, né? Mas a gente começa a perceber que o nosso objetivo é que a gente vai ficando cada vez mais ciente, que o tempo passa, que as histórias são construídas, mas eu me agarro a uma coisa que é envelhecer jovem o mais tarde possível. Quem me conhece sabe que talvez uma das coisas que eu mais tenho, talvez é ousadia. A palavra de Deus nos diz para a gente poder ser ousado. Esse evento aqui, e mais uma vez, obrigado por cada pessoa que está sentada aqui. Essa lista veio escolhida do CEO, que se chama Jesus Cristo, pode ter certeza. Você acredite ou não, você está aqui por algo. Vai ter, talvez no primeiro minuto, ou talvez vai demorar, vai ter, sei lá, às 16h48, você está afim de ir embora. Mas se ele não quiser que você vá embora, você vai ficar sentado aí, você pode ter certeza. Inclusive as garrafinhas estão vazias, tem um filtro lá atrás. A gente pode ficar à vontade, levantar, vai ter almoço, tá? Então, mas o fato é que essa ousadia faz a gente fazer esse evento aqui em 23 dias. Então, em 23 dias, eu pensei e falei, a hora. E o medo bate, né? Será que vai ter gente? Será que as pessoas vão participar? Mas a gente vai nessa caminhada dos 2 P's e a gente chega uma hora que a gente até coloca isso num papel. Escreve um livro, lança um livro que talvez vire o livro para você. Os livros de autoconhecimento, eles são livros que precisam ser lidos por nós mesmos todos os dias. Para que você não se desvie, vincule isso também à Bíblia, a palavra de Deus, que ali é o manual verdadeiro do ser. Mas aqui são histórias contadas, onde se diz, né, curta jornada por onde passar, reflexões e práticas de um ser comum. Lá eu ensino a fazer até um Kanban. Quem me conhece sabe que eu faço plano a cada 4 anos. Depois que eu entreguei para Jesus Cristo todas as coisas, ele já mudou tudo. Às vezes ele muda a rota no meio do caminho e me faz fazer eventos em 23 dias. Mas quando a gente vai caminhando, a gente começa a observar que durante a leitura do nosso próprio livro, a gente percebe que o nosso ser já estava determinado. Eu já sabia mais ou menos quem eu era, o que eu deveria ser nessa jornada. O livro foi escrito aos 28, mas aos 39 para 40 eu peguei esse livro para reler esse livro. E esse livro, essa página fala, encontre direção na sua vida, direções podem mudar, mas tenha princípios que são diferentes de valores, encontre seu propósito. E quando você encontrar seu propósito, curte a jornada por onde você passa. Curtir a jornada talvez vai ser em dias bons e em dias ruins. Aliás, será em dias bons e em dias ruins. Fará você para meter o shape. Eu não estou nos meus melhores, mas vai fazer você correr às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, com febre, com frio. Não importa. Ele te fala, procure inspirações, procure pessoas do seu lado que te inspiram. Muitas vezes a gente pega pessoas que estão longe, e está tudo bem, existem grandes livros, mas a gente às vezes não dá valor para as pessoas que estão do nosso lado. Porque a inveja, o ego, é o mal que a gente carrega. Estou falando do meu ser. Estou falando do William, que está sentado aqui. Estou falando do meu. Porque é aquela frase que diz que as pessoas que são próximas a você não vão comprar os seus produtos. Ela é verdade. Mas quando Jesus Cristo está no meio, não precisa ter medo não. Você enche um auditório. E aí a gente tem que dar glória às pessoas, dar honra às pessoas. O William, eu sentei com ele há 2 anos atrás. Pode ser outro testemunho.
outra palestra. Na próxima a gente conta. Mas o objetivo é honrar ele aqui e chamá-lo para poder, em 25 minutos, falar aquilo que Deus entregou para o coração dele, que é perdão. E a gente vai escutar. É honrar o Marconi, o Kepler, o Matoso, o Cris, o Rafael, o Samuel. Todos aqueles que cederam um tempinho para a gente poder estar aqui. E aí você precisa de ter duas coisas, né? Produtividade, planejamento, criatividade, disciplina e liderança. Cara, disciplina. Eu não acredito em motivação. Motivação para mim não existe. Mesmo que você tente me explicar pelo português. Motivo para ter ação. Eu prefiro disciplina. Disciplina é o que faz a gente arrumar a cama todos os dias e não sair com ela desarrumada. Assim como falava e fala a minha mãe. Eu até pensei em trazê-la, sentar aqui e explicar para ela o que eu faço, mas assim, tadinha. Ela até hoje não entende o que eu faço, mas eu ia falar com ela que o filho dela ainda continua trabalhando com informática e mexe com computadores. Ela iria entender, né? Mas ela falava: ó, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar sua cama, porque senão seu dia vai ser bagunçado. E quando a gente fala de liderança, vem um medo muito grande de liderar pessoas. É isso o desafio. Mas a gente só consegue liderar pessoas se a gente lidera a nós mesmos. A gente só consegue nos amar se a gente amar Cristo primeiro, amar a nós mesmos, para que assim a gente consiga amar os outros. Então é um desafio. É sempre a respeito de nós, primeiro. Para depois você servir, entregar e compartilhar ao outro. Mas eu já tinha escrito isso e tinha uma página aqui que falava assim, né? Acredito que todos nascemos com sentidos definidos por Deus. Ou seja, o sentido é único. Ele nos concedeu corpo, alma e inteligência. Ao corpo pertence a sensação, a alma, o espírito, a inteligência e os princípios. Esses são os alicerces para a direção ao próprio ser. Então, o que a gente precisa de ter? Nossas ferramentas, que a gente acredita, nossa espiritualidade, o nosso corpo. Existe um escritor muito famoso chamado Nassim Taleb, que escreve um livro chamado Antifrágil. Que ele vira para você e fala assim: olha, se mantenha saudável, porque o dia que você precisar de correr de um cachorro, você vai passar aperto. É a coisa mais real. Às vezes a gente pensa uma guerra. Não, é literalmente correr de um cachorro em uma situação crítica. Então eu já começava a entender algo sobre corpo, alma e espírito. Mas na outra página, isso há 14 anos atrás, quando eu fui reler esse livro aos 39, a próxima página tinha um negócio escrito que falava: se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus. Então eu precisava, de certa forma, ser aquilo que a palavra diz: imagem e semelhança de alguém que veio aqui nessa terra, morreu por nós, sofreu, foi crucificado, teve temor, pediu para afastar o cálice, mas ele disse no final que seja feita a sua vontade. E aí já estava escrito de alguma forma isso, que ele veio para nos ensinar como verdadeiramente ser. Então o meu livro estava escrito para mim mesmo, mas eu precisava entender de fato quem eu era. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender que a gente pode se tornar filho de Deus. Eu era uma criatura. Todos somos. Mas um dia eu orei falando: o Senhor é meu Pai. O Senhor que está aí no céu, que desceu aqui, o Senhor é quem está regindo, está me direcionando, está me dando um destino. E aí, esse ser da reconstrução do Fernando, eu ganhei um conselheiro, porque ele é um conselheiro amoroso, ele é um príncipe da paz, ele é o Senhor dos Senhores.
E eu ganhei o maior mentor que já existiu. Brincadeira à parte, eu não ganhei um coach, eu ganhei um mentor. Que viveu, que morreu, que ensinou, sem crachás. Ele não era médico, mas ele curava. Ele foi quem fez grandes construções, grandes obras, às vezes sem colocar um tijolo, mas na vida das pessoas. E aí eu encontrei esse meu ser, só que ainda faltava uma coisa: qual era de fato o meu destino? E quando a gente fala do destino, eu precisava de uma nova direção, porque a direção poderia mudar. Agora eu tinha um mentor, um pai, um conselheiro amoroso, e que me falava assim: o sentido você ainda vai descobrir, é único, mas as direções podem mudar. E já estava escrito no livro também, o mapa para onde está indo é escrito pelo seu ser. Somos responsáveis por ele, somos nós que escrevemos. E quando a gente começa a entender isso, vem alguns questionamentos, algumas desconstruções. Nós precisamos ser reconstruídos, porque não vai existir um propósito, um chamado da nossa forma. Isso daí eu tenho aprendido todos os dias, da forma dele. Por mais que eu planeje, por mais que eu tenha criatividade, por mais que eu tenha um time mais louco que eu hoje, que quando eu viro e falo, vamos lá fazer, eles usam uma expressão que eu costumo usar muito, que é bora, só vai. Aí bota no plural, eu falo, então vamos. Funciona mais ou menos assim. E aí minha esposa fica louca da cabeça, porque ela me entendia como um ser do mundo corporativo. E tá tudo bem ser do mundo corporativo. Mas eu me questionava, aonde eu estou indo de fato? E o ID? Que se fala? Como é que eu vou servir? Como é que eu vou compartilhar de alguma forma? É claro que dentro de uma empresa existe uma diferença entre chefe e líder. O líder, na verdade, é aquele que instrui, que dá dicas. O chefe manda, a gente já sabe dessa expressão. Então, um líder é o que mentora, é o que ajuda, é o que olha para trás e fala, para mim poder subir, vem comigo, Samuel Rodrigues, porque se você não vier comigo, eu vou bater no teto e alguém que é meu gestor acima vai falar, e aí, eu dou uma vaga para poder te entregar. Mas não tem ninguém para colocar no seu lugar, como é que a gente faz? E a gente fica, desculpa a expressão, pé da vida. Como é que o meu gestor não me dá uma vaga nova? Sabe por quê? Porque você foi chefe na sua jornada. Quando você é líder, você puxa alguém. Você puxa aquela pessoa junto para você poder ir junto com ela. E eu comecei a questionar isso daqui, Família linear. Meu pai é o almoxarife da Fiat. É legal trabalhar 28 anos na Fiat. E tá tudo bem. Quando eu falo tudo bem é porque o ser, quem escreve a direção, somos nós mesmos. Você escreveu a dele. Eu tenho que amá-lo, eu tenho que honrá-lo, tenho que abraçá-lo. Não tenho que culpá-lo por nada. O que eles me deram foi excelente. Mas a minha responsabilidade era de ser melhor que meus pais. O que é melhor? Melhor talvez é não ter o julgamento de trazer o filho para o evento e sentar com ele aqui. Mesmo que ele não entenda nada, mas ele está aqui, porque existe uma família junto. Então, quando a gente observa isso, a gente entende emprego e carreira, existe uma diferença ali entre propósito e chamado. O chamado está de verde, a gente tem que estar acessível à voz do Espírito Santo para que a gente consiga seguir esse caminho e essa direção. Bom, durante algumas orações, essas orações elas não demoraram. Oração que muitas vezes a gente olha e fala, eu preciso orar horas. Não é isso. É conversa com Deus, é intimidade. Mas um dia de madrugada, dia 11/1/2023, em orações,
há mais de 10 meses, querendo mudar o destino, querendo sair de uma função para muita gente muito boa, e era boa. E talvez eu tenha que voltar a ser CTO de empresa. Nada, não existe problema nenhum. Mas Deus estava me direcionando para poder falar assim, você vai continuar no mundo corporativo, mas de uma maneira diferente. E eu desenhei esse negocinho aí. E embaixo eu escrevi um troço chamado Jornada para o Reino. Eu falei, agora eu já sei para onde que eu estou indo. Eu estou indo para ali. É a única coisa que eu queria. Só que para chegar no reino a gente precisa de perfeição. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que saber orar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que acontecer. É tudo conforme a vontade dele. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que perfeição não existe. Nós podemos fazer excelência como tudo para o Senhor e não para os homens. Mas perfeição não existe. E eu sou perfeccionista. Eu pego muita coisa para fazer. Em termos de produtividade, altíssima. Hoje eu fico tremendo quando eu vejo um Enzo passando aperto para editar alguma coisa no Canva, no Photoshop. Eu quase enfio a cabeça dele dentro do computador. Mas assim, brincadeira à parte, é a forma de me libertar disso. E quando, durante mais orações, algumas ideias surgiram, isso fica de frente para mim no meu escritório. Eu vou escrevendo isso ao longo do tempo, estudando ao longo do tempo, e muitos já fazem isso, mas para mim eu só poderia ter um CEO, que se chamava Jesus Cristo. Isso demorou 10 meses para chegar nesse formato. E mais uma vez minha esposa é louca. Mais uma vez Cristo colocava pessoas no caminho, como em dezembro do ano passado, junto com o Pri e o Márcio que estão aqui, a gente fazer um evento parecido com esse. Mas antes disso, eles me chamarem para ir num evento que era parecido com esse. Mas antes disso, Deus já tinha me dado a visão que um dia eu tocaria com o Enzo em cima de um palco. E antes disso, o Enzo tocando violão desde os 6, eu tive que aprender em um ano para tocar porcamente 10 músicas. Mas eu falei, eu vou fazer, porque eu preciso tocar com ele. Eu já tenho essa visão. E quando a gente pega essa jornada para o reino, a gente começa também a entender que Deus, em sua criatividade, vai nos entregando. E é muito louco isso, porque tudo que estava escrito na parede, e eu me tornei ainda mais criativo. E fui buscando a criatividade, não nasce de uma hora para outra. Tem 3 anos, 2 anos aproximadamente, tudo isso. Mas Mateus já tinha deixado uma coisa escrita para nós. Assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vocês vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A obra precisava brilhar. Essa bolinha é só uma representação, ela deu um trabalho e brigas, desculpa de brigas, mas discussões minhas e da Sá, porque ela fez umas 4 bolinhas diferentes. Eu falei, a bolinha tem que brilhar no escuro. E não existe bolinha que brilha no escuro, não tem jeito, né? Falei, vai achar a vida. E ela sem entender nada, que eu falava assim, vai achar, vai demorar, mas vai achar. E nós achamos uma bolinha que brilhava no escuro. Certo dia uma pessoa ligou para ela e falou, sabe, lembra daquela bolinha que você falou que deveria ter? Então, eu achei 100 unidades. Estava dentro lá do lugar escondido, você vai querer? Aí ela veio, mas é 100, amor. Eu falei, então pede 100 mais 1000. Como é que a gente vai pagar? Eu falei, não sei. Manda fazer as 1000 bolinhas. Não é sobre a bolinha, é sobre o que ela representa. Porque a bolinha, você manda ela em qualquer lugar. Jesus faz isso com a gente. Vai lá no cantinho, ilumina e te mostra. E a gente precisava de deixar essas boas obras brilhando, para que todos soubessem o Pai Celestial que temos. E um dia eu recebi uma palavra, que era essa palavra aqui. Teu começo será modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu recebi isso em uma igreja. Existem membros aqui, Mateus está ali atrás. Eu me questionei muito porque eu estava numa igreja, que eu nem sabia o que eu deveria estar fazendo lá, mas na criatividade de Deus ele me mandou na cidade que eu moro. Na rua do meu professor de luta em pé, para quem me conhece, as orelhas comidas aqui, veio da luta. Já bati muito em um que está ali, que quase não cabe na cadeira, que é o Romo. Já bati demais, olha o tamanho dele.
né? Mas eu fui nessa igreja, a mulher apontou para mim e falou assim: você aí, que tá de preto? Eu olhei, tinha uns 5 de preto. Eu falei: olha, preto? Você aí das tatuagens. Deus vai te pedir para falar uma coisa. E quando a gente olha para isso, quando eu fui estudar um pouco mais a respeito dessa profecia que foi me entregue, a gente questiona o profeta. Esquece o profeta, acredita na profecia. É isso que nós precisamos de fazer. E não seria fácil. E por quê? Porque a palavra de Deus lá da Bíblia, ela diz que Bildade, né, fala para Jó se arrepender. Estava passando por muito problema. Mas quando você pega a Bíblia para poder estudar, Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, que mesmo quando a nossa fé seja pequena, ela é imortal e a imortalidade compensa a pequenice. Porque nós não temos condições de entender para onde que Deus está nos levando. E quando Deus começa uma obra, Ele coloca o primeiro tijolo. Ele pode ter certeza, se Ele colocar o primeiro tijolo, Ele vai terminar a obra. Talvez não vai ser a obra que a gente vai acompanhar. Mas no meio disso tudo, quando você recebe essa palavra e vai lá e lê, e entende que Jó se prostrou no chão, raspou sua cabeça, rasgou suas vestes, começou a adorar e perdeu tudo, você fala: poxa, vai doer demais esse troço aqui. E vem uma palavra para você que um dia você tatuou ela no seu braço, há 10 anos atrás. Que significa coragem está acima do medo. E há uma coisa muito importante: a coragem está acima do medo. E o que divide ela é uma linha muito tênue. Elas não se misturam, elas não andam sozinhas. E é nós que devemos cuidar dessa distância. Mas lá na palavra de Deus diz que, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Ele nos pede ousadia, para a gente poder acreditar que as coisas vão ser feitas. E eu comecei uma nova caminhada nesses últimos 3, 4 anos. Mesmo com aquele monte de coisinha que tinha atrás, de certificados, eu entendi que eu precisava de subir uma montanha, de colocar novas habilidades, que começava um novo processo, que eu teria um novo preparo e que eu teria que ter novas habilidades. E que eu precisava permanecer. Que talvez é uma das coisas mais difíceis. Porque você começa a se questionar por que Deus abre para você uma empresa lá no México, sendo que seu espanhol é ruim. E aí você vai fazer uma viagem com amigos que estão aqui no Chile, e eu falei para mim mesmo: eu não vou traduzir para ninguém, porque eu não sei falar espanhol. Mas Deus pede ousadia e fala: vai lá, traduz da maneira com que você sabe. E logo depois você está conversando com pessoas lá no México. E aí Ele começa a te preparar para um novo propósito. Nada é fácil. Ele vai te mandando um monte de livros para você poder ler. Eu li livros técnicos, começaram a aparecer livros gerais, como nós temos aqui agora. Mas veio uma outra palavra muito importante para mim, que essa é a última, para fechar. Eu entendia quem eu era, eu entendia que eu precisava de uma nova jornada, mas eu queria entender o que eu vim consertar no mundo. E essa palavra consertar no mundo, às vezes ela bate muito na gente, porque nós não temos capacidade de consertar no mundo. O mundo é grande demais. Mas nós podemos contribuir para mudar o mundo. E hoje o que eu creio de todo o coração é que eu estou aqui para contribuir na união de fé e trabalho. É isso. O como, isso aqui é uma semente plantada. A gente está plantando essa semente agora. Se 2025 vai acontecer, eu não sei. Mas eu tenho uma certeza, tem pessoas aqui que vão falar sobre empreendedorismo no reino. Fica sentado aí, para você poder escutar. Já já a gente vai dar um intervalo. Sei que domingo é dureza. Mas nós estamos aqui para algum propósito. E quando a gente observa isso, a gente começa a materializar as coisas. Loucura, né? Em 3 anos. Gostava de escrever? Vamos servir conhecimento? Vamos compartilhar experiência? Vamos. Puxa mais alguns e começa a escrever alguns livros que se tornaram e-books, que estão sendo disponíveis.
criando um framework unindo fé e trabalho. Loucura, uma loucura boa. Samuel, vem pra cá, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui de recursos humanos. E a gente começa a materializar outras coisas, lançar outros livros daquilo que é o nosso ser. Mas sabe o que acontece na nossa mentalidade? Será que vai vender? Você se pergunta todos os dias. Mulheres, como são edificadoras, elas querem a segurança financeira de casa, elas ficam loucas. Eu falo, estou gastando meu tempo. A minha madrugada eu estou gastando, outra eu estou trabalhando, a madrugada eu estou escrevendo, plantando sementes. E por fim, vão nascendo empresas como essa empresa aqui, que já tinha. Essa empresa é uma empresa de tecnologia. A diferença é que hoje tem representantes aqui, e um deles, o primeiro foi o Davidson, lá atrás, que aí é outro testemunho, onde a gente vê que Deus estava unindo propósitos. Uma nova safra, jovens estavam vindo. Existem mentorados aqui de um programa chamado Ascend. Ascend é ser em latim. Então nascem mentorias. E eu me arrisco a dar mentorias, mas com medo. Deus me faz uma pessoa ligar e falar assim: estou procurando alguém para poder me ajudar, estou mudando para a carreira de diretor. Falei, então, não sei se eu sirvo, porque eu estou num programa inscrito que tem 2 anos. Vamos testar? E aí Deus me faz testar com 10 pessoas. Muitos deles grátis. Mas sabe o que é o mais legal? É que no final foi tudo pago, ou pelo Senhor ou por eles, meses depois. Muitos abriram mão, talvez, da recompensa que tinha na empresa para poder pagar a mentoria. Mas era confiar no Senhor. E hoje aqui vocês estão participando de uma coisa que é esse livro Ser. E aos 28 anos eu recebi 3 palavras: ser, fazer e doar. E esse fazer vai ser feito, e o doar vai ser feito. E quando a gente pega esse fazer, é o meu testemunho, eu estou botando ele num livro. Há 5 anos atrás eu tentei escrever um livro sobre fazer, sobre atitude, mas eu não consigo criar atitude em ninguém. Atitude é um senso de autorresponsabilização, que eu posso ser exemplo. Para mim ser exemplo, como ser exemplo de Cristo, que é o mais fácil, é o mais certo, já está escrito, não preciso inventar nada, mas eu posso deixar um testemunho. E quando eu tiver a última palavra escrita ali no fazer, nós vamos começar a doar literalmente o que a gente tem. Esse evento aqui, muitos às vezes acham, né? Que nossa família é uma família próspera, mas não é uma família rica. E a gente tinha dúvidas de fazer o evento ou não. Falei que Sabrina assim, Deus vai prover e nós vamos fazer. Só esqueci meu relógio, porque eu comprei um relógio que a pulseira brilhava no escuro. E do blazer que eu comprei ontem, né? Eu usei terno a vida inteira e hoje em dia eu não uso mais. E falei, não, eu vou de terno. Vou voltar aos velhos tempos. E qual que é o segredo disso tudo? Conversa com Deus. Seja íntimo dele. Tem um secreto, ajoelhe, clame, ore, peça. Mesmo que você não entenda nada. A gente fica esperando Deus falar ao nosso coração. Ele fala, às vezes não de voz audível. E o que eu posso falar com vocês é que esse evento foi desenhado há 2 anos atrás. Essas aqui são as fotos. E isso daqui é porque lá dentro do livro eu planejo, eu ensino a planejar. E essa semana eu comecei a fazer isso aqui, que é mover esse post-it. É um post-it pro próximo, post-it para mim, é um post-it para vocês, para quem for assistir. Só para poder encorajá-lo. São simples post-it para uma pessoa que programa. É um post-it, que eu gosto do post-it. Porque o post-it dá aquela sensação de você arrancar e pregar ele do outro lado. E aí eu convido vocês a pensar no seguinte: quando foi a última vez que você fez? Você vai lembrar.
Mas quando foi a última vez que você plantou algo? Muitos de nós vamos lembrar também, mas vamos mudar a reflexão. E por último, a gente está aqui não por resultados, mas por frutos. Eu não estou aqui por KPIs ou OKRs, por metas. Tudo isso é importante. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa do recurso. Mas quais frutos nós estamos deixando? Esses são os resultados. Bom, por fim, eu termino com a frase que eu comecei. A importância disso tudo, ser grato pelo que temos, enquanto a gente busca verdadeiramente o que a gente quer. Bom, sejam bem-vindos e que o Senhor, nosso líder, que é Jesus, fale ao coração de cada um. Aproveitem o dia e gratidão mais uma vez.